Olá, amigos do YouTube. Olha, nós mais uma vez aqui para mais um aprendizado. Nós daqui e vocês aí. Mirtes e Otávio. Voltamos, né, Mirtes? Voltamos. E hoje o assunto que nós vamos estudar hoje, nós vamos estar falando sobre os tipos de curas e tratamentos espirituais que existem. Não só o tratamento que a gente fala dos espíritas, mas como de todas as religiões, não é assim? Então vamos lá. Começa o Otávio. A gente sempre escuta com bastante frequência assim, eu vou tomar um passe lá na casa espírita. Né, Mirtes? Exatamente. Faz tempo que não vou lá, estou precisando passar lá tomar um passe. Não estou muito bem ultimamente. Então, o que isso traduz? Qual a tradução? Realmente, muitas pessoas, mesmo não sendo espíritas, procuram as casas espíritas para tomarem seus passes, porque o passe faz um bem danado. O que é esse passe, né? Hoje não vamos tratar do passe primeiramente, depois vamos falar de outras coisas. Então, o passe nada mais é que um processo de transmissão de energia que ocorre quando uma pessoa transmite para uma outra pessoa. Tá? Isso pode ser maior ou em menor escala, menor proporção. É uma transfusão energética que ocorre no centro espírita, quando o passe é performado por um médium aplicador de passe, né? Também chamado de médium passista. Quando trabalhava na casa espírita, eu era médium passista. Né? Então, se leva algum tempo de formação, viu, Mirtes? Eu também sou. Preparo, eu também fiz o curso. Também faz uma série de cursos de treinamento, inclusive, para ser um médium passista. Não é qualquer que chega lá e fala, eu quero ser médium passista. Pode querer, mas vai ter que passar por uma série de procedimentos. O espiritismo, a origem dele, na verdade, ele tem origem do magnetismo. Mas não é esse magnetismo do ímã que a gente conhece, que você coloca lá, que gruda uma pecinha metálica com a outra. Não é esse magnetismo. Esse magnetismo que eu estou falando aqui é um magnetismo energético. Da energia, nós somos energia, a alma é uma energia, o corpo físico sobe a energia, né? Luz em repouso, né? Como a gente, Einstein também dizia, né? Luz em repouso, e nós temos energia, nós podemos passar essa energia para os nossos irmãos. E nós vivemos num campo energético, não podemos esquecer. O universo é energia. Sim. Tudo é energia, né? E na época do advento do magnetismo, né? Então ficou, né, o magnetismo, o passe magnético que a gente tanto fala. Na verdade, é uma transposição energética de um encarnado, né, e desencarnados para outro. Então, quais são os tipos de passe? Vamos aprender um pouquinho, né? Tem 4 tipos de passe, mesmo que passe por muitos processos semelhantes, que dependem da energia que será transferida em origem. Então, vamos lá. O espiritual é utilizado a energia de diversos espíritos já elevados, que cede a sua carga energética. Tá? Os espíritos vão passar essa energia para a gente. O magnético, o que eu acabei de falar. A energia de transfusão é o fluido vital, nós falamos na aula passada, no vídeo passado da aula, do médium passista. Tá? O mediúnico, onde o corpo do médico serve de ferramenta de atuação para os espíritos do benfeitor. Ou seja, eu vou dar o meu fluido vital para a pessoa e a espiritualidade vem aqui, se comunica comigo, que eu sou um médium passista, passa essa energia para mim, eu aproveito também a minha própria energia para atingir o paciente. São 2 tipos de energia, praticamente. Isso. A do médium e atrás do mentor espiritual que está doando também. Exatamente. E tem a chamada mista, né? Tanto a energia vital do médium quanto a força dos espíritos elevados estão transferidos nesse tipo de passe, né? De uma forma e de outra. O magnético tem uma interação, tá? Tem todo um preparo do médium passista nos dias que antecedem também ao passe, ele vai se preparando, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso daí. E tem, por último, o chamado passe coletivo, igual ao que se vê em muitas igrejas, católica, evangélica, né? O padre vai, né, pega os pertences, vai benzer os pertences, chave o carro, né? Uma benção, carteira de trabalho. Exatamente. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um passe de energia.
às vezes nos programas evangélicos na TV, deixa o seu copo de água em cima da televisão, ou fazer uma oração agora, então essa água vai ficar o quê? Fluidificada. Tá? Vamos seguindo. Bom, os benefícios dos passes são inúmeros, viu, gente? Quem gosta de uma, tem gente que é viciado em passe, né? Louco toma passe, vai a sua casa espírita só para tomar passe, mas não frequenta. Só toma passe. Só para tomar passe. Ele fica viciado em passe, de tanto que é gostoso. Né? O que acontece? Eles aliviam dores físicas, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, problema cardíaco, até distúrbios psíquicos, acalma pessoas ansiosas, tristezas, aflições e muitos outros. Porque o realinhamento energético promove a harmonização dos centros magnéticos e, consequentemente, do espírito, trazendo assim aquele equilíbrio, aquela estabilidade, aquela coisa gostosa, prazerosa que advém do passe. Apesar de não existirem contraindicações para o tratamento dessa fluidoterapia, é necessário também, não vai fazer milagre, né? Você não vai chegar um cego sair de lá enxergando, isso não vai acontecer, um paralítico sair andando, né? E não é um remédio. As forças magnéticas e espiritual concedidas têm o objetivo de oferecer claridade, serenidade para as perturbações, para que aquele que estava aflito tenha prudência para elaborar seus conflitos internos. Por isso, caso você esteja doente, os passos são um tratamento complementar e não exclui o tratamento médico. Não vai entrar nessa tomar passe resolve tudo, não. Nessa ideia que ela não é correta. O passe dele é um suavizante, um calmante, vamos assim dizer. Ele não tem essa finalidade, né? Não tem. Pode ser que no momento do passe você receba uma graça divina e você fique curado. Isso pode acontecer. Até porque ele afasta as energias negativas que estão em volta do paciente, do paciente, né? Afasta espíritos obsessores pelo passe, pela energia, ele vai se afastando e a pessoa se cura. Isso. Ela vai se sentir aliviada porque tudo foi afastado. O passe está para nós, encarnados, igual o banho. Isso. É feita uma limpeza na aura que envolve o ser humano. É tirado o miasma, vibrações, energias negativas que causam desequilíbrio ao nosso corpo físico e espiritual. Exatamente. O tratamento de cura espiritual. Pesquisadores, olha que coisa interessante, de duas universidades de Uberaba avaliaram os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. As pesquisas foram feitas por médicos, estudantes de medicina, profissionais da área da saúde e voluntários de centros espíritas da cidade. Depois de 3 anos de estudo, o grupo chegou à conclusão de que a prática é considerada uma terapia complementar à medicina convencional. Tá? Isso vocês podem procurar na internet, vocês vão achar. A pesquisa consistiu em doação de passes em pacientes internados em diversos hospitais da cidade. Todo o processo foi feito com a autorização dos pacientes que receberam a bênção espírita, além dos familiares. Segundo a pesquisadora e integrante da Associação Médica Espírita, Hélida Mara Carneiro, após 3 anos de estudo, os resultados foram surpreendentes. E ela cita, nosso objetivo principal é comprovar cientificamente os efeitos do passe espírita na saúde do indivíduo. Isso foi conseguido. Vocês podem entrar na internet e vocês vão ver isso daí, é muito interessante. Inclusive, ultimamente, outras universidades brasileiras estão adotando esses estudos de passe do tratamento espírita em paciente e já estão obtendo comprovações científicas que realmente têm um efeito. No futuro, como nós espíritas dizemos, as doenças serão curadas apenas por processos magnéticos espirituais. Né? Vamos lá, também pode ser aplicado a isso no caso, esses estudos foram feitos não só com pessoas adultas, não, foram feitos também com crianças, recém-nascidos, viu? Então, assim, o adulto é influenciável, mas o recém-nascido não é dele, não tem nem ainda aquela consciência plena total de que ele está aqui nesse mundinho nosso aqui, tá? Então isso aí ele traz uma influência energética, né? Ativando células como defesa, linfócitos, plaqueta, né? Ele dá resposta hematológica, diminui as complicações e tempo de internação, até inclusive desses recém-nascidos. Bom, até lá vocês procuram, vão ver muita coisa interessante. Aqui na nossa explicação não dá para entrar muito em detalhe, né, Mirtz? Seguinte. Mas existe a comprovação. Claro. Corrente magnética, essa é fantástica, né?
A corrente magnética não é uma prática adotada em todas as casas espíritas, tá, pessoal? O segmento Alta de Souza aplica esse tipo de tratamento, a qual eu pertencia. A Mirtz pertencia à FEB, né, Mirtz? Sim. Os já vinculados à FEB não praticam. Por quê? Questão de adoção, de métodos, de cada escola espírita, vamos assim dizer, tem essa adoção. É um método desobsessivo que atende ao expressivo número de espíritos ao mesmo tempo. Os espíritos que organizam o trabalho utilizam os fluidos dos médiums, cuidando de espíritos feridos, fazendo curativo, limpando feridas, cuidando de espíritos mentalmente enfermos, espíritos que estão confusos e outros que ainda pensam que estão encarnados e estão ligados aos bens materiais que deixaram na Terra. Tá? Não é só o paciente físico encarnado, os encarnados também são tratados. A corrente magnética, ela tem tem essa amplitude, ela é muito poderosa. Para a realização do trabalho espiritual, o movimento é uma equipe numerosa de espíritos que trabalham na sessão. Esse trabalho de preparação da equipe se inicia bem antes da reunião começar e ainda continua após a realização da corrente magnética. Portanto, os benefícios produzidos por uma reunião como essa são incalculáveis, além de amparar e despertar obsessores para a vida espiritual, permite o tratamento coletivo a grupos de espíritos em sofrimento no plano espiritual, tá? No plano espiritual. E a limpeza de fluidos negativos que causam enfermidade, proporcionando-nos a paz e o bem-estar. Então, uma equipe de médicos fica ao redor de uma mesa, né? Por assim dizer, ou cadeira, formando um círculo, em vibração, um segurando a mão do outro, em oração constante, né? E os médicos passistas do lado externo dando passe. As pessoas vão entrando, ficam em filas, né? Ou sentadas ou de pé, e aí esse médico passista que estava aplicando o passe na corrente volta-se para essas pessoas e aplica nos pacientes. E tem um médium doutrinador que fica em constante oração em voz alta, que vai falando, que vai coordenando todas as atividades. Né? Vai com você, Mirtz. Dando sequência aqui, né, aos tipos de tratamento de cura espiritual. Nós vamos falar agora sobre a água fluidificada, que é bem comum, né, utilizada nas casas espíritas. A água fluidificada é uma água normal, acrescida de fluidos curadores. Em termos do espiritismo, entendendo-se que a água fluidificada, aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água, e é a água magnetizada por fluidos. Quem faz a fluidificação da água? Em geral, são os espíritos desencarnados que durante uma sessão de fluidoterapia fluidificam essa água. Mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontrará a água, né? Allan Kardec, no livro A Gênese, afirma: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir quantidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual eles servem de veículo ou se quiserem, de reservatório. E a água fluidificada é magnetizada. Tem uma observação aqui do japonês, como é que ele chama aí? O homem? Masaru Emoto. Você sabe o que ele falou? Sei. Então, coloca o Masaru Emoto vocês acham também na internet, tá? Ele pegou a água, colocou essa água em diferentes condições. Por exemplo, pessoal brigando, discutindo, falando mal, xingando, ofendendo o outro, ambientes diferentes. Outro que ele colocou do lado de um monge budista, né? Que vive em equilíbrio e oração. É totalmente diferente, né? Enfim, ambientes os mais diversos possíveis, tá? A mãe amamentando, e vai por aí fora, né? Situações de paz, situações de conflitos, etc. Ele pegou essa água, ele levou para o laboratório, né? Ele congelou essa água e tirou foto dos cristais, com um aparelho de amplificação. Então, os cristais que vocês vão ver, vocês podem procurar isso na internet, é interessante isso daí, viu, gente? É a coisa mais impressionante.
Das pessoas que estavam brigando é horrível, né? Aquele monte de bolha explodindo assim, tá? Do monge, uma coisa assim que você fica maravilhado de ver a composição, a estrutura dos cristais, né? Enfim, o ato do bem, do amor, da harmonia, ele transporta para a água uma formação de cristais maravilhosa. E o inverso também, né? Coisas horrorosas. E por isso que é importante que a gente fluidifique a água. Quando o padre, o pastor, nós, nas casas espíritas, levamos as garrafinhas de água, né, Mendes? Sim. O pessoal lá fluidificar vai tomar sua aguinha. Né? Quando você faz a oração, se pede para fluidificar a água da sua casa. Tá? E mais importante ainda, quando você for fazer comida, quem estiver fazendo comida, não pode sentir raiva. Lembre-se que a comida tem água. Você vai colocar veneno para dentro de você. Tá? As palavras, os sentimentos. O sentimento, aquela eles energia. Influenciam na água. Na água. E você vai engolir aquilo. Então, pode te fazer bem? Com certeza não. Por isso que quando a gente faz aqueles almoços na casa espírita, elas ficam em constante oração, dentro das cozinhas. Emanando o quê? Energia boa. Então você vai comer uma comida daquela, uma comida maravilhosa, uma comida que não vai te fazer mal. Agora, se ficou um brigando com o outro, aquele conflito na cozinha, você está botando veneno para dentro de você. Então, aprendo isso, vamos cozinhar com amor, né? Agora nós falamos da água fluidificada. Agora nós vamos passar para a água benta, que é a água que o padre usa na igreja. Então, que diferença que tem a água benta para a água fluidificada? Nenhuma. Porque as palavras têm poder. E a oração é que vai contaminar essa água. Exatamente. Então, vamos a ela. Isso é científico, hein? Eu sei. E a água benta é a água purificada. A função purificada da água benta é marcante na Bíblia. Ela aparece em vários acontecimentos na vida das pessoas e até como poder de Deus na cura de várias enfermidades. A água lembra o próprio Cristo, que é a água da vida, o Espírito Santo, que nos purifica os lábios, a mente e o coração. Então a água benta é a água purificada. Olha aí. Então nós temos práticas iguais em religiões chamadas distintas, né? Distintos. Então vamos mais adiante. A água, enfim, nas lavagens dos cultos, que são transferência de uma praxe da vida doméstica, purifica as pessoas e as coisas da sujidade contraídas no curso dos contatos cotidianos. Resumidamente, tanto a água fluidificada e a água benta têm os mesmos propósitos, que é a da cura do espírito e do corpo, limpando as sujidades da alma e do corpo, sendo utilizada em diferentes religiões. Agora nós vamos ao batismo. Estamos com a água aí de novo, né? O batismo de uma outra forma, né? De uma outra forma. E o paganismo. Usa-se a água, ainda hoje, na liturgia da Igreja Católica, de modo especial na celebração do batismo, como um sinal do novo nascimento. A terminologia pagão é utilizada para caracterizar as pessoas que não seguem um conceito das religiões tradicionais. No cristianismo, todos aqueles que não são batizados são definidos como pagãos. Batismo é um ritual de purificação e consagração que é praticado em várias religiões, principalmente no cristianismo. A palavra batismo também está relacionada com o ato de dar o nome a alguém. Na Igreja Católica, o batismo é praticado, na maior parte dos casos, em recém-nascidos, algo que começou lá no século III. Apresentar a pessoa a Deus. Era uma forma de você chegar e apresentar a pessoa a Deus, dando o nome e batizando numa igreja. Muitas vezes as bênçãos, em geral, no sinal da cruz e o sinal do cristão, é a entrada das igrejas. A água é, antes de tudo, fonte de poder e de vida. Sem ela, na terra, não há mais o que um deserto árido, cenário de fome e sede, onde os homens e os animais estão condenados à morte. O batismo iniciou-se com Jesus. Jesus é a fonte da água viva, que nunca se esgota. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Os rios da água da vida correrão do coração de quem crer em mim. Quando buscarmos saciar a nossa sede, indo até Jesus, nunca mais teremos sede. É um simbolismo, mas ele tem uma profundidade do ensinamento aí. Jesus pediu que João o batizasse, né? Você fala assim, mas Jesus era um espírito elevadíssimo, por que ele precisava ser batizado, né? Nos rituais aqui dos terrenos, ele quis ser batizado. João sabia que Jesus sempre tinha obedecido os mandamentos de Deus e que não precisava se arrepender. Por isso, João achava que Jesus não precisava ser batizado, mas Deus ordenou que todas as pessoas fossem batizadas. Por isso, Jesus disse a João que o batizasse. A renovação espiritual não se verificará tão só como o fato de se aplicar mais água ou menos água com a circunstância de processar-se a selenidade do exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há no batismo de recém-natos na Igreja Romana, em todos os centros evangélicos, e há batismo também de pessoas adultas. Né? As igrejas evangélicas também seguem esse ritual, que é de batizar o discípulo, né? A pessoa, né? O fiel com a água, mergulhando na água. Eu não sei direito como é que se faz, mas parece que é mergulhando na água também. Então a água criou um símbolo, porque Jesus iniciou esse ritual a partir do momento que ele aceitou ser batizado por João Batista. A Igreja Católica tem a pia batismal, né? Tem a pia batismal, exatamente. O padre vai lá e joga aquela aguinha na cabeça. Sim, na cabeça da criança. Bênção e benzimento. Opa, vamos lá. Estamos lá de novo. O que significa bênção? Graça concedida e atribuída a Deus. Esse trabalho foi uma bênção, quando nós falamos. O que acarreta o bem e felicidade. Sua visita foi uma bênção. É uma forma de você estar abençoando o outro. Não é assim? Uhum. O significado da bênção. Na espiritualidade em geral, a bênção é vista como uma manifestação do amor divino, da energia espiritual. A ação de benzer e de abençoar, de invocar a graça divina sobre o padre, fazia a bênção do pão e do vinho. O sacerdote deu uma bênção aos fiéis, invocando dessa graça divina, através do sinal da cruz, feito ao ar com os dedos, ou aspersão de água benta, desejo de felicidade, de proteção de Deus a alguém. O que é o benzimento? Agora nós vamos no benzimento também. O benzimento é uma tradição compartilhada no mundo inteiro. Esse ato de bondade não é apenas uma oração, mas também uma forma de amor ao próximo. Através dela, nos aproximamos do céu e de Deus. Existem várias maneiras de realizar uma benzedura, pois cada uma possui o seu método. Dê para mim, você um pouquinho, tem que fazer um negócio aqui. Tá. Bença mãe, bença pai. Quem não ouviu isso? O povo mais antigo está familiarizado com isso. Nós, o pessoal dessa nova geração, meus netos, meus filhos, já não pegaram. Mas eu achava isso uma coisa muito bonita. Embora lá atrás, quando criança, eu não entendia o que significava. Bença mãe, bença pai. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, Deus chama Abraão e fala a ele: "Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Bença pai, bença mãe." Era assim, falando no português simplório, que nós nos dirigíamos aos pais ao deitar-nos, ao levantar e quando saímos para algum passeio ou viagem que demorava mais tempo. A questão de pedir a bênção surgiu de Abraão, no início da caminhada do povo de Deus. O Senhor pede a Abraão que abençoe o seu povo. A dimensão da bênção é primeiro lugar, um louvor a Deus. Porque pedimos a bênção aos pais? Pedir uma bênção é um gesto de humildade para com Deus.
no qual as pessoas expressam sua confiança na bondade de Deus. Na bênção, o amor de Deus é dado como uma força no caminho da vida. Eu saí porque tive um problema técnico aqui. Acontece. A Mito teve que me socorrer aqui na minha mesa. Agora deixa eu pegar a fala dela. Quem que pode usufruir da prática? O procedimento de passe espiritual, apesar de estar totalmente vinculado com a espiritualidade, não é exclusivo da doutrina espírita, viu, pessoal? Ele é fruto da essência energética e espiritual de todas as almas, encarnadas ou não. Todos aqueles que procuram por alívio ou apenas desejam passar pela harmonização são bem-vindos a usufruir da prática. Cabe a esses apenas estar conectado com o seu próprio ser, ter fé no poder da espiritualidade, a fim de receber toda a bênção que será oferecida a si. O que é Reiki? A gente, o cara, ele tem curso de Reiki, ele faz Reiki, né? O que é esse tal de Reiki? É uma prática de tratamento também espiritual. Exatamente. É uma terapia complementar, caracterizada pela imposição das mãos no ser humano com o objetivo de restabelecer o equilíbrio físico, mental e espiritual. De acordo com os praticantes, é pelo Reiki que é ativada e reconectada a energia vibracional, que também é conhecida por aura. A terapia limpa e equilibra as energias dissonantes para aumentar as boas vibrações. Com a prática, a energia se torna mais fluida e harmônica e oferece benefícios físicos e mentais. Igualmente o passe. É. Ela tem a mesma finalidade, com outro nome, uma técnica um pouco diferente, né? Mas acaba atingindo o mesmo propósito, digamos assim. Exatamente. Deixa eu continuar aqui. Peraí. Vamos lá, no Reiki ainda. Consequentemente, através do Reiki é possível reduzir também sintomas de estresse, provoca ansiedade, promovendo sentimento de paz interior e servindo como calmante, pois se utiliza técnica de respiração e meditação. Mas já tem uma coisinha a mais aí. Sim. Além do simples passe magnético. Então você tem um trabalho de respiração e meditação. O Reiki pode ser usado para auxiliar o tratamento de depressão. Pois através da aplicação das técnicas de imposição das mãos, é possível alinhar a energia vital do corpo e reduzir os sintomas provocados por essa doença. Com tristeza excessiva, cansaço físico, perda de energia e de interesse nas atividades que antes geravam prazer. Existe uma semelhança entre os tratamentos de benzimentos, passes e Reiki, alcançados trazendo alívio aos seus pacientes. Essas técnicas trilham na limpeza energética, atuando no corpo físico e espiritual dos usuários, com a finalidade de trazer cura, paz, equilíbrio, relaxamento, promessa de milagres, cirurgias espirituais. Explique, Mirtes. O que são os verdadeiros milagres, né? A pessoa fala assim, eu não acredito em milagre. Mas Jesus fez milagres. Seus apóstolos fizeram milagres. O milagre existe quando a sua fé vem do alto. Você tem uma conexão com o Pai. Você acredita e você pede. E se houver merecimento, você receberá. Existe também cirurgias espirituais. Já não é tão simples de encontrar, mas elas existem. Né? Muito raro atualmente. É muito rara atualmente. Antigamente tinha mais. Tinha dias de tratamento de cura espiritual. Mas existem tratamentos espirituais à distância também. Nós já ouvimos falar em tratamento à distância. Por quê? A palavra, ela tem um grande poder. A mente é criadora e ela atinge o espírito aonde ele quer que ele se encontre. O espírito não é preso aqui. Se eu preciso auxiliar uma pessoa, ela está sendo obsediada, ela precisa de um tratamento, através de uma pessoa, eu faço a ligação, mas o espírito perturbador está na residência. Ele está na residência, mas ele não é uma árvore, ele não está preso ali. Ele pode ser trazido pelos mentores amigos até a casa para ser assistido, esclarecido e encaminhado. E assim a pessoa, às vezes, se livra
desse mal-estar. Porque acontece que às vezes a pessoa é uma pessoa acamada, uma pessoa que tem uma dificuldade motora para se locomover a uma casa espírita, sim, e tem como se fazer assistência espiritual através da distância. Exatamente. Muito bem. Vou fazer uma reflexão aqui. Os procedimentos de passe, benzimento e bênção estão todos correlacionados com o ato e efeito de transmissão de energia. Resumidamente, né? Encarnados com o objetivo de cura do espírito e do corpo, minimamente, no mínimo, uma alteração do estado do paciente para uma situação energética mais equilibrada, mesmo que temporária. Esses procedimentos estão presentes em diferentes religiões. E uma exclusividade da doutrina espírita, embora seja no espiritismo, o estudo aprofundado dos mecanismos energéticos presentes nesses atos. Por isso que tem muitas pessoas de outras religiões, tá? E vamos esclarecer isso, né, amigos? Exatamente. Católicos, evangélicos, pessoal da Umbanda, que frequenta as nossas casas espíritas, para estudarem o espírito. Nós estudamos o espírito, os mecanismos mediúnicos, as manifestações do espírito, né? A relação nossa de encarnado com os desencarnados. Nós estudamos. Então essas pessoas nos procuram para aprender e continuam ainda frequentando as suas respectivas religiões, porque elas gostam, têm afinidade, né? Se sente bem lá, isso que é importante. Então, na doutrina espírita, dar passe, tem que passar, a pessoa para dar passe tem que passar por um estudo de treinamento. Teve um médium passista, nós já tínhamos dito, né? O médium passista. E tem um preparo todinho, durante 48 horas antes do passe. Então, o médium passista, por exemplo, ele tem que fazer um jejum. Tá? Não é jejum de comida, de ficar sem comer, que esse jejum é espiritual. O que é um jejum espiritual? Ele não pode beber durante 48 horas. Se ele for um fumante, evitar de fumar. Tá? No dia do passe, ele não pode comer carne vermelha. Sim, que é muito pesada. Porque é pecado? Não é isso, é porque é pesado. O corpo do médium passista fica pesado. A doação do fluido é diferente. No máximo carne branca. Tem que comer pouco nesse dia, tá? Líquido, água, pode beber bastante. Ou seja, o corpo dele tem que estar leve, tem que estar preparado. Para quê? Isso em constante oração também, durante o dia todo. Não pode brigar. Não pode brigar em casa, não pode brigar no trânsito. Você vai com energia ruim, como é que você vai doar uma energia boa se você está carregado de energia ruim? Você doa o que você tem. A gente só doa o que tem, é verdade. Eu não vou doar o que eu não tenho. Isso é fundamental. Sagrado. Fundamental, é sagrado. Se eu estou bem, eu vou doar coisa boa. Se eu estou ruim, eu vou doar coisa ruim. Então, nesse dia do jejum, tá, o médium tem que se preparar muito. Então, ele fica nesse estado de concentração, vamos assim dizer. Preparação, né? Preparação. Lá, a casa espírita, por sua vez, desde cedo, existe uma série de procedimentos, de orações, de preparo, de limpeza da casa. Então, quando os médiuns passistas chegam, eles entram num outro processo, reunidos só eles, entre si, em orações constantes, em estados vibracionais, para se preparar mais intensamente no momento da chegada das pessoas, dos pacientes, né? Como a gente fala, né? Então aí depois se inicia todo o tratamento. Então o paciente passista tem que ter muita responsabilidade. O passe, a força do passe depende muito também do médium, né? Da força do fluido vital que ele tem, da sua seriedade, do seu trabalho, da sua dedicação aquele ato que ele pratica, tem que ser feito com amor. Não interessa quem vai lá, se o cara é ruim, se ele é péssimo, se ele é bandido, não interessa. Ele é um ser humano, é um espírito que precisa... Filho de Deus. É o filho de Deus, irmão nosso, está precisando de ajuda. Então, o médium não pode negar ajuda para ninguém, assim como Cristo não negou para ninguém. Então, a gente vai ter que atender todos com amor. Não interessa qual é o problema da pessoa, a nossa não interessa. Não se deve nem perguntar, a gente não pergunta, não vem ao caso. Quem está ali está precisando. Então, quem está precisando, a gente vai atender com o máximo de amor possível. Né? O amor mais próximo que puder do Cristo, né? Que é o mais belo de todos. Então, sempre dessa forma. Né? Então, se amanhã depois vocês forem para uma casa espírita, vocês sabem que
os médios têm todo esse trabalho. Agora, o médium não é santo, viu, gente? Não. Muito pelo contrário. Ele é cheio de defeito, não é porque ele é médico que ele é santo. Eles são os mais devedores, só que são dedicados. Sim. Eles estão procurando... E tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado, ele está procurando se melhorar e ajudar o próximo. É só isso que ele tem de... Gostaria de né? Aqui poder complementar o assunto aqui. Diga. A preparação não é só das pessoas encarnadas. Existe todo um preparo do plano espiritual. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver, isso eu vi, espíritos limpando parede da casa espírita, da sala onde se fazia o passe. Porque a energia, ela fica impregnada numa casa. Sim. É muito comum quando uma pessoa fala assim, eu fui numa casa, eu me mudei para uma casa, eu não sou feliz, aquela casa tem uma coisa ruim, de repente. Pesada, né? É pesada. Ela está impregnada de energia. Então, o plano espiritual, nos dias de trabalho, não só nós fazemos o preparo, como a própria espiritualidade faz toda a limpeza do ambiente para receber esse paciente na distribuição do passe. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte. Claro. Porque, senão, cadê a intenção da melhora, tanto do médium como daquele que vai buscar, né, ajuda na casa espírita? Ele também tem que estar relaxado, calmo, para poder receber. E na hora da oração, ele tem que libertar sua mente do mundo lá de fora, esquecer seus problemas, todas as suas dificuldades, ele deixa para fora. Naquele momento, é um momento consagrado a receber aquilo que tem de melhor que a espiritualidade tem para nos oferecer. Eu acho que hoje a gente conseguiu concluir esse ensinamento. Nós aprendemos um pouquinho, e vocês também, sobre as práticas de cura utilizadas por todas as religiões. Exatamente. Então, curar é um ato de caridade. E de amor. De amor. Porque Jesus nos ensinou isso. Quando a avó coloca a mão na cabeça do netinho e fala, Deus te abençoe. A palavra tem um poder que você não imagina. O amor que ela passa pro neto, né? Pro filho, a mãe pro filho, enfim, um irmão abraçando outro irmão. Não deixa de ser uma espécie de passe, de transferência. Sim, de transferência de energia boa. De energia você está boa. Desejando uma coisa boa, pessoa, né? Mas é isso daí. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Tem spoiler ou não? Eu acho que não tem spoiler essa tem semana. Não? Acho que tá, não. Eu ia falar, mas eu não vou falar. Fale. Quer falar? Vamos trabalhar com o evangelho, não é? Podemos. É uma prática que deve ser comum para todas as religiões. Então, eu fui evangelizador quando eu trabalhava na Casa Espírita. Fiz muito trabalho. Eu fui doutrinador. Ela foi doutrinador, eu fui evangelizador. A gente volta a falar, tá bom, pessoal? Abraço a todos, bom final de semana, paz e bem. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir. Com certeza, um abraço.